Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindas a mais um devocional aqui na página. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Daniel, né? Começamos ontem. E hoje eu vou ler a história que está no capítulo 2, verso 26, vai dizer assim: O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu capaz de dar-me a conhecer um sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu não podem homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre a tua cama são estes. E aqui ele conta o sonho. Eu vou ler apenas o verso 44, que vai dizer assim: E nos dias destes reinos, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aqui o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E era muito comum naquele tempo, né, nos tempos da Bíblia, os reis, né, os governantes, eles terem pessoas que interpretassem os sonhos deles. Só que o rei Nabucodonosor ele pede algo que nenhum outro rei havia pedido ainda. Ele pede algo bem inusitado, bem difícil. Ele queria que a pessoa que fosse, os magos, os sábios, que eles revelassem, né, o segredo dele, qual era o sonho dele. Ele não contou o sonho para ninguém, ele queria que alguém revelasse. E quando ele viu que não tinha essa pessoa que revelasse, né, ele tinha chamado os magos, os astrólogos, e eles falaram com ele, falaram: não tem quem revele esse sonho, esse segredo seu. E aí ele fica furioso, porque o sonho perturbou muito ele. E aí ele dá um decreto, ele manda matar os astrólogos, os magos, os sábios, as pessoas daquela época que interpretavam sonhos. Então, quando Daniel fica sabendo disso, né, porque Daniel também estava no meio ali, né, Daniel era um homem sábio. Ele também seria morto, os companheiros dele, né, Ananias, Azarias e Misael, seriam mortos também. Então, quando ele ouve esse decreto, Daniel fala com aquele que o rei tinha enviado. Ele fala: o rei talvez está se precipitando, eu posso falar com o rei? Me leva até ele, eu preciso falar com o rei. Então ele vai diante do rei e pede ao rei um tempo, né, para que o Deus dele revele para ele aquilo que ele está pedindo. E o rei concede isso. E aí Daniel vai, né, até os seus companheiros, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei no outro vídeo, né, a princípio, Ananias, Misael e Azarias. E ele vai até eles e faz assim: Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, que revelasse ao rei a interpretação. Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios da Babilônia. Então ele vai até os companheiros dele aqui como alguém que está pedindo: olha, me ajuda em oração, vem comigo, olha, saiu um decreto e eu preciso de vocês agora, vamos, né, pedir a Deus por misericórdia, para que ele revele. E a gente viu que anteriormente que Daniel era um homem sábio, que Deus dava a ele visões, dava a ele interpretações.
Mas aqui a gente vê o porquê que Deus dava. Daniel buscava isso do Senhor. Daniel tinha a humildade de buscar. Não é porque Deus, né, já havia dado para ele isso, esse dom, que ele se acomodou. Ele buscava o Senhor. Então ele vai até Deus, ou vai até essas pessoas, pedem para clamar a Deus junto com ele. E então Deus dá a visão a Daniel daquilo que o rei havia sonhado. E o que eu acho muito interessante, aquilo que o rei havia sonhado, um homem que era idólatra, né, um homem que não servia ao Senhor, ele tem uma visão de algo muito sublime. Ele tem visão do reino que viria, o reino inabalável, né, do reino que não viria outro após ele, o reino de Jesus, né? Deus deu para ele uma visão. E eu vejo assim o propósito de Deus, sabe? Tudo se encaixando. Um homem que estava sobre ele um decreto, né, para que ele fosse morto junto com os outros sábios, Daniel. Deus usa ali Daniel para poder trazer a revelação daquele sonho, trazer a interpretação de um sonho e honrar o nome de Deus. Porque que nesse momento, Deus sempre escolhe pessoas, né, pequenas para muitas coisas. Deus escolhe pessoas grandes também, não é isso que eu quis dizer. Mas Deus ama escolher aquelas pessoas que ninguém acredita, e enfim. E o rei era uma pessoa importante. E o Senhor tinha propósito naquele sonho. Porque se ele desse esse sonho a uma pessoa que estava escondida na sua casa, esse sonho não seria conhecido, né? Essa profecia, que não foi somente um sonho, é uma profecia, não seria tão conhecida. E aí ele dá esse sonho para o rei. Todo mundo depois fica sabendo disso, desse sonho do rei, desse reino que viria depois, do reino inabalável. Então Deus tem propósito em tudo se encaixa. Então Daniel, depois que ele interpreta esse sonho para o rei, né, o rei fica ali admirado, o rei se prostra diante de Daniel. E mais à frente a gente vai ver que o rei honra Daniel, não torna ele governador, mas chefe dos governadores, né, da província. E aí, o que Daniel faz quando ele é promovido? Daniel não se esquece daqueles que oraram com ele, daqueles que ele foi lá, olha, meus companheiros, me ajudem em oração, vamos clamar ao Deus do céu por misericórdia, para que ele revele. Ele se lembrou das pessoas que estavam com ele em oração. E ele pediu ao rei cargos também para essas pessoas, honras também para essas pessoas, e o rei concedeu. Então eu vejo aqui em Daniel não só uma fidelidade a Deus, mas uma fidelidade nos seus relacionamentos, né? Honrando aqueles que estiveram com ele no momento em que ele precisou clamar. No primeiro capítulo nós vemos um Daniel que renuncia, né? Um Daniel que rejeita manjares do rei. E agora nós vemos um Daniel sendo honrado, sendo chefe dos governadores do palácio. Daniel foi honrado por Deus, mas primeiro ele renunciou. Daniel não fez alianças por conveniência. Ele poderia sim aceitar o manjar do rei. Ele poderia sim ter tentado uma aliança antes. Mas Daniel não forçou uma aliança. Então a mensagem para você hoje é, para mim, para você, não force alianças. Não force aquilo que às vezes não é para ser. Renuncie hoje. Não force por simplesmente querer fazer uma aliança por conveniência para se autopromover. Não faça isso. Busque a Deus. Procure agradar a Deus. Porque o Senhor, no tempo certo, Ele te promove, Ele que te honra. Não são homens. Quando homens te honram, quando homens te colocam no poder, ou quando homens te elevam, facilmente eles te tiram de lá. Quando é Deus que te coloca, homem nenhum tira. Não queira isso. Buscar viver
alianças que não são não são de Deus para sua vida, buscar estar em lugares para poder se promover, buscar se envolver com algumas pessoas para se promover, para querer subir. Não. Busque em Deus e Ele aproxima de você as pessoas que Ele quer. Talvez você, se for promovida, você se afasta de Deus. Só de você pensar dessa forma, de você querer usar pessoas para se autopromover, você já precisa rever seus conceitos. Porque não tá legal, não é certo isso. Então, busque no Senhor, faça aliança com Ele. Uma aliança com Ele, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe exatamente onde Ele quer nos colocar. Entendeu? Se são lugares altos, amém. Se não são esses lugares altos, amém também. Deus quer nos usar. Deus tem para nós o lugar que é nosso e ponto. Amém? Não é errado você ter, né, uma ambição saudável, querer melhorar de vida, querer ter algo, mas não use pessoas para se promover, não faça alianças que não são do Senhor. Bom, Deus abençoe o seu dia e que você possa ler também e aprender um pouco mais com Daniel, que é uma história muito cheia de detalhes. Se você for ler aqui o capítulo 2, com certeza Deus vai falar muita coisa com você, assim como falou comigo. Mas como não cabe tudo nos devocionais aqui, a gente vai se alimentando e Deus vai falando conosco. Eu vou trazendo aqui para vocês aquilo que o Senhor quer que eu traga. Amém? Deus abençoe o seu dia.